Salve Maria! Hoje eu quero bater um papo contigo sobre as dificuldades dos homens pais de família e como nós podemos combater essas dificuldades. De forma especial, hoje eu vou atentar para elas, trazer essa observação, essa consciência de que essas dificuldades existem, esses senhores malignos existem, para que com essa consciência, tendo esse entendimento da sua existência, a gente consiga começar a combatê-los na nossa vida espiritual. Eu estou aqui nesse cenário diferente, porque aqui a minha casa era feita de container, por isso as paredes de container aqui. Aqui do outro lado tem outras paredes e eu estou afastado de vocês por uma grade, né? Então essa grade está aqui porque enquanto nós batemos um papo e conversamos, eu quero fazer uma portinhola. Hoje, essa passagem ela tá difícil e atrás de mim, aqui tem um quintal, né, que ele dá a volta na casa. E esse quintal, quem mexe nele, quem cuida dele é a Kívia, só que ela não está conseguindo cuidar porque hoje é muito difícil para ela passar dessa portinhola. Hoje essa portinhola tem que estar aqui para os cachorros não passarem. Se eles passarem, eles entram embaixo da casa, fazem uma bagunça, estragam as flores do quintal aqui atrás. Então nosso objetivo é que eles consigam vir e enxergar o suficiente para poder acuar se tiver alguém aqui atrás indesejado, né? Eles possam fazer barulho, possam acuar e a gente consiga identificar, mas ao mesmo tempo que eles não passem para cá para não estragar as flores, para não fazer bagunça aqui embaixo. E eles fiquem lá no espaço deles, que é lá pra frente da casa. Então, bora fazer uma portinhola legal. A primeira coisa que eu preciso é analisar o espaço, né? E o que eu posso fazer. Erguer uma estrutura de madeira aqui e que abra o máximo possível para poder aproveitar bem o caminho. Vamos lá fazer o planejamento disso aqui então. Lápis e prancheta na mão, hora de começar o nosso planejamento. Mas antes, quero falar sobre o primeiro inimigo, o primeiro senhor que atrapalha a nossa vida de pai de família, que é o senhor da desordem. Ter uma vida desordenada, sem disciplina, sem saber qual é a hora certa de fazer cada coisa, vai gerar muitos problemas espirituais, e não só de ordem espiritual, de ordem material, de ordem psicológica, em vários níveis, vai trazer muitos problemas para a sua vida. Por quê? Quando você não tem disciplina, quando você não tem uma organização, um planejamento, você abre brecha para a ociosidade, você abre brecha para ficar pensando em coisa que não deve, para ficar fazendo coisa que não deve. Enfim, ora et labora, né? Já aprendemos lá com São Bento que a disciplina, enquanto forma, regra de vida, é muito importante. Os religiosos têm uma regra de vida. O que é uma regra de vida? São disciplinas que eles devem seguir na sua vida para poder cada vez mais se aproximar de uma vida de santidade, à imitação de Cristo. Nós também, pais de família, devemos ter uma disciplina nossa, uma disciplina familiar, disciplina no trabalho, disciplina na vida pessoal e até mesmo para o lazer, ter uma disciplina é muito importante. Eu escolhi 2 tipos de madeira para o projeto, na verdade é quase que uma mesma madeira. Eu tenho aqui essas madeiras de pinos tratados, as mesmas que eu usei no último projeto, que são aquelas da loja de lanche. Me sobraram 4 partes dessas, eu acredito que eu posso usar para fazer a estrutura do portão em si. Ela tem 1,8, a dimensão maior do portão vai dar 80 centímetros, então tranquilamente vai dar para fazer. Dá para fazer o quadro inteiro com essas madeiras. Essas madeiras de pinheiro que eu tenho aqui de algum tempo atrás estão bem sequinha, bem estabilizada já. Apesar de que o feio da madeira não está no melhor formato possível, tá pegando o meio da onda, já ajuda bastante. E eu vou usar para 2 propósitos essas madeiras. Uma para fazer o pilar que vai segurar o portão e o outro para tentar tirar algumas ripas para fazer as traves que vão no quadro do portãozinho.
Vamos falar de outro assunto, mas antes, deixa eu sair de perto dessa serra aqui. Agora sim, o próximo item que nós temos que prestar atenção é com o senhor da covardia. Hoje, cada vez mais, os homens estão se tornando covardes e não estão aceitando a sua responsabilidade, abraçando a sua responsabilidade em serem líderes, líderes no lar, líderes na comunidade, líderes evangelizadores. É importante entendermos isso, até mesmo quando olhamos para papéis, cargos mais importantes, um diretor, um presidente, até mesmo um sacerdote, às vezes acaba não assumindo essa postura de líder, de assumir a responsabilidade, de conduzir aquela comunidade, aquela família, aquele grupo em direção àquilo que deve seguir. Então, enquanto pai de família, você tem esse papel, essa responsabilidade de ser líder e assumir de fato essa responsabilidade em coordenar as coisas, orientar, liderar e fazer com que as coisas caminhem adequadamente. Cuidado com o senhor da covardia. Estou aqui terminando de fazer o pilar do nosso portãozinho. Fiz um acabamento no topo dele aqui para ficar bonitinho. Agora eu vou ter que fixar ele no chão. Só que ele já está na altura certa. Como é que eu vou fixar no chão? Porque para poder fixar no chão, geralmente faz maior. Essa parte fica para baixo, vai ser como um aterramento. Cava, coloca, concreta, nivela, tudo certinho, né? Pronto, tem o pilar. Mas eu não fiz isso, porque a minha viga já está pronta, não tem como eu furar para baixo ali. Então eu pensei que iria fazer alguma coisa mais simples. Então bati a cabeça, até que encontrei a solução. Comprar aquelas ferragens feitas específicas para pilar de madeira. Então eu vou fixar com ferragem e é isso aí. Eu vou ter que ir lá comprar a ferragem. Mas agora, nesse momento o carro está com a minha esposa, eu vou ter que esperar ela voltar com o carro. Então eu vou trabalhar no quadro do portãozinho. Mas enquanto isso, antes de eu mexer no quadro, deixa eu conversar contigo sobre o próximo problema, a próxima dificuldade que nós temos, que é o senhor da confusão. Os homens hoje estão confusos, as pessoas no geral estão confusas, sem saber o sentido das coisas, sem saber o sentido das palavras, o que elas significam. O senhor da confusão, ele faz com que as pessoas não consigam entender os seus sentimentos, não consigam entender o significado das coisas, o significado das palavras. O que é amor hoje? O mundo hoje esvazia as palavras, e é por isso que eu foco tanto nas palavras aqui no canal, explicar o sentido delas, o que elas significam, qual é o propósito, da onde elas vêm, porque o sentido das coisas vai sendo esvaziado. Então nós sabemos reconhecer a identidade das coisas, o meu lugar enquanto homem, o lugar da esposa, o lugar das crianças, o lugar do chefe da empresa, o lugar do colaborador, do funcionário, o lugar de cada pessoa, de cada coisa, para que elas sigam o seu lugar correto e adequado. Se você se sente confuso, sente que você não consegue compreender as coisas que estão acontecendo na sua vida, as coisas que estão acontecendo dentro de você, talvez você tenha caído aí nas armadilhas do Senhor da confusão. Cuidado com isso. Torcer pro melhor agora para conseguir fazer umas ripas com essa tábua aqui, senão eu vou ter que comprar ripa. Deu certo, mas ficou com algumas marcas. Foi difícil pra chuchu pra fazer, e eu acho que dá pra fazer ela mais fina. Como é um pinheiro, eu acho que ele vai tirar com 1,5 tranquilo, vai ficar boa. Vou tentar fazer ela mais fina, mas antes vou ter que ir na loja pra comprar uma correia nova pra essa máquina, porque ela tá sofrendo pra fazer esse corte aqui. Escureceu, tá tarde já. Não vai dar pra mexer muito mais, porque eu saí na rua procurando loucamente por aquele suportezinho pro pé. Não consegui, vou ter que provavelmente comprar online. O projeto vai demorar um pouquinho mais para terminar.
as ripas. Eu fui diminuir aquela ripa de 2 centímetros para 1,5 e o pedacinho que saiu, que tem 1 ou 2 milímetros de espessura, bem fininho, ele é super resistente. Então isso me trouxe a ideia de que eu posso diminuir mais ainda ela. Então eu vou fazer isso porque eu consigo aproveitar mais ripas daquela madeira. Muito boa. Agora um detalhe, né? Eu vou lixar essa madeira, as laterais dela, para depois me facilitar. Eu cansei de fazer essa ripinha aqui, viu? Se eu tivesse um equipamento melhor, teria sido muito mais fácil, né? Ficou cheio de marquinha do disco, que eu vou ter que tirar na lixa. Mas gostei do resultado. Ficou algumas marcas da madeira que ficaram muito bonitas. Eu tô até com dó de passar o verniz depois. Como eu estou fazendo aproveitamento de material, o verniz que eu vou usar é um verniz escuro. Gostei mesmo, hein? Eu não botava fé nessa madeira aqui de pinheiro. Achava que era só um Pinus mais gourmet, mas ela é boa. Aproveitando aqui, falando sobre aparência, vamos falar sobre o próximo perigo para nossa vida de vocação, que é a vaidade. O Senhor da vaidade, ele busca fazer com que você sempre queira ter a melhor aparência. Que você queira ser o mais inteligente, que você queira ser o mais bonito, que você queira ser o mais amado, o mais aprovado, com mais curtidas nas mídias sociais, o mais comentado, o mais importante e assim por diante. Qualquer uma dessas palavras, mas eu não tenho tudo isso. Não, uma só dessas já é o suficiente para saber que o Senhor da vaidade está ali pegando no seu pé. O que nós aprendemos na imitação de Cristo é justamente o contrário disso. Perceber qual é o seu verdadeiro lugar. Diante de Deus, nós não somos nada, nós somos pó. E ao pó vamos voltar. É isso. Aqui nós estamos fazendo a nossa missão, buscando ao máximo deixar que Deus age em nós, porque nós, por nossas forças apenas, não conseguimos nada. Então, o risco da vaidade, do Senhor da vaidade. Vai anotando aí quais são os senhores que têm dominado na sua vida e que talvez você precisa dar um basta e falar chega. Vamos lá, agora tá tarde, eu vou dar uma descansada, fazer minhas orações, fazer uma boa leitura. Provavelmente amanhã eu retomo com esse projeto. E uma coisa legal, né? Se tiver algum marceneiro aí, o pessoal que entende melhor de madeira aí assistindo o vídeo vai poder me dar dicas. O que eu tô fazendo de errado, que eu poderia estar fazendo melhor, ter um resultado melhor. É isso. Vou guardar pro cachorro não pegar, porque se ele pega um pau desse, ele mastiga inteirinho. Pra você, daqui um segundo. Eu passei aquela massa na madeira, não para ficar perfeitinha igual uma mesa, porque não vai ser uma mesa, né? Não precisa ter uma superfície lisa, perfeita. É uma cerca de quintal. Mas eu passei ela primeiro para tirar as imperfeições mais exageradas e ao mesmo tempo também evitar que entre água nos veios ali, naquelas imperfeiçõezinhas que tem na madeira, para esconder aqueles grampos que não foi possível tirar com a chave, que estavam mais fundos, então eu tampei com a massa.
É uma massa de secagem rápida, mas o que significa rápida? A embalagem não diz quantas horas. Então eu acho que eu vou deixar até provavelmente segunda-feira para daí passar uma lixa nela. Agora, hoje é sábado de manhã, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Sábado à tarde eu tenho meus compromissos com a comunidade e também com a família, lógico. E domingo não vou trabalhar nisso, né? Então, muito provavelmente eu vou voltar a mexer com isso na segunda, já vai estar bem sequinho. E eu quero trazer aqui mais uma armadilha, mais um dos senhores que nos impedem de olharmos para o verdadeiro Senhor, que é o da preguiça. Se você está sempre cansado, sempre sem vontade de fazer as coisas, sempre deixando para depois, sempre postergando, muito provavelmente foi dominado pelo Senhor da preguiça. E esse Senhor da preguiça, ele é terrível, porque ele nos impede de agir, ele nos impede de fazer o que tem que ser feito, ele nos impede de assumirmos a nossa responsabilidade. E isso para todas as pessoas, mas de forma especial, né, aqui nesse vídeo, para os homens, os pais de família. Então, não deixe que a preguiça te vença, não deixe que esse Senhor da preguiça domine a sua vida, te imobilizando e não deixando que você tome ação, que você tome frente. Então, novamente, para mim vão passar mais de um dia, mas para você vai ser um segundinho só. Segunda-feira, hora de retomar o projeto. Para mim, passaram-se basicamente 2 dias, para você somente um segundo. E eu tô aqui no meu escritório, primeiro porque eu tava dando aula agora, e segundo porque o próximo Senhor, ele é um pouco mais delicado de falar, então eu queria estar num lugar mais reservado, que é o Senhor dos prazeres. Quando o homem se entrega aos prazeres sensíveis, sensitíveis, né? Ou seja, os prazeres da carne, os prazeres do corpo, a autossatisfação. E esse é um grande problema hoje, a autossatisfação, querer buscar o prazer por conta própria, através da excitação voluntária dos órgãos, né? Este é um terrível senhor que destrói muitas famílias. O consumo de conteúdos adultos impróprios, adultos é o termo secular, mas na verdade a palavra correta é impróprios, indecentes, imorais. O consumo desses conteúdos. E às vezes, quando o homem começa a ter um pouco mais de consciência e começa a compreender que esses conteúdos não são próprios para um homem católico, ainda acaba se perdendo em perfis de mídia social, vendo fotos e vídeos que não são exatamente pornográficos, mas que são muito indecentes, muito incondizentes com uma moral cristã, com os valores da modéstia, da prudência. Então, se você cai, se você é tentado por esse Senhor, pode ter certeza que é o Senhor do prazer. Pode ter certeza que está colocando o prazer, a vontade própria, os agrados físicos sensíveis acima do verdadeiro Senhor. Vamos lá fazer o lixamento e a colagem das peças. Enquanto eu estava lixando, eu percebi que a lixa não está tirando, porque ela é muito fina. Então eu vou ter que usar uma lixa mais grossa para tirar essas marcas do corte.
Que está basicamente pronta. Agora vão faltar os acabamentos, invernizar ela, colocar o pilar. Pelo que eu tava vendo, acho que vamos ter que mudar um pouquinho a estratégia dele. As dobradiças, que eu comprei umas dobradiças especiais, que vão aparecer no próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu vou encerrar essa parte da seca. E para nós encerrarmos o nosso assunto, eu vou falar sobre o último Senhor. Meu irmão, esse vídeo deu muito trabalho. Foram 3 ou 4 dias mexendo ali com aquela cerquinha, gravando diferentes ângulos, colocando diferentes partes, fazendo tudo sozinho, nem comecei a edição ainda disso. Vai dar uma loucura editar todo esse vídeo com essas partes todas. Então eu espero que você tenha gostado de coração. E se você gostou e acredita que esse vídeo vai ajudar outras pessoas, recomenda, manda aí para outros homens, outros pais de família. E agora vamos então falar sobre o último Senhor. E eu deixei ele para o último justamente porque ele é terrível, e alertar você para esse falso Senhor não é apenas um alerta, mas é exatamente uma exortação para que realmente você observe se por um acaso está caindo, que é o Senhor da tibieza. Muitos homens, especialmente depois do casamento, têm essa tendência moderna de cair na tibieza, de perder o gosto pelas coisas, de perder a vontade de fazer as coisas de Deus, de perder a vontade de cuidar da família, de ir atrás, de fazer acontecer, de rezar, de se entregar, de reconhecer o sacrifício, viver o sacrifício da cruz com o Senhor, com Cristo, carregar essa cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, se você percebe que você pode estar caindo nas artimanhas desse falso Senhor da tibieza, preste atenção. Busque emendar-se, busque um diretor espiritual, busque os sacramentos, busque crescer na sua vida de oração. E para isso eu estou aqui contigo. Para combater todos esses senhores que a gente viu aqui e outros ainda, é que eu criei esse canal. É para isso que eu estou aqui, para a gente ir conversando num papo leve, mexendo com as coisas, ao mesmo tempo que nós vamos conversando sobre coisas muito sérias e profundas da nossa fé católica. E eu vou te pedir um favor, já que você está nesse tempo todo aqui assistindo, aproveitando esse conteúdo, me dá mais 5 segundinhos só para você comentar aqui no vídeo qual é desses senhores que é mais difícil de batalhar, que as pessoas mais têm dificuldade hoje em dia, na sua opinião. E aproveita e dê um curtir no vídeo aí. Pode contar comigo naquilo que eu puder te ajudar. E rezo por vocês que assistem esse vídeo, que buscam uma vida católica, que buscam uma vida de santidade, buscam amar as suas esposas e os seus filhos. E que a gente possa construir uma igreja cada vez mais digna de glorificar o Senhor. São José, rogai por nós.